Boa noite, graça e paz. Aqui estamos nós mais uma vez, segundo a misericórdia do Senhor, para essa live de casais, aqui nessa quinta-feira, dia 2 de novembro. É o dia em que, que as pessoas aí fora comemoram o dia de finados, dia dos mortos. Mas aqui não, aqui é dia dos vivos, irmão. Isso aqui são casais que têm vivido segundo a misericórdia e graça do Senhor, falando a outros casais. Então, nesta noite eu convido você, hoje é feriado, você está em casa, descansado, né? Se teve que sair, saiu cedo, está em casa agora desfrutando do seu lazer aí. Então eu convido você a estar conosco nessa live, convido você a convidar outros casais para estar participando conosco também. Hoje nós vamos estar aqui acompanhando a nossa pastora Antônia Cruz, que vai estar conosco nessa live. Ela está dando os últimos, está providenciando ali, dando um retoque ali no material. E estará conosco aqui falando hoje um tema muito interessante, que é sobre cegos pela mágoa. Cegos pela mágoa. Nós temos algo a falar a esse respeito, e baseado aqui no livro de Lucas, no capítulo 6. Então eu queria comentar com vocês sobre esse trecho que eu estava lendo, e Deus falou comigo, tanto que eu não tinha colocado nenhum tema ainda. Hoje eu posso estar lendo, que senti dever de colocar esse tema, cegos pela mágoa. Porque nós temos um compromisso com casais. E convido você a convidar outros casais, irmãos em Cristo, pastores, para que possamos falar a respeito, que você possa convidar outras pessoas. Porque quando se fala de casamentos, né, na área do casamento, muitas pessoas às vezes se recolhem, não quer falar a respeito, não quer tratar. E nós sabemos que a igreja, a sociedade, é composta de casais, de famílias. Então nós temos esse compromisso de falar aos casais. Então, eu convido você a estar nesse momento convidando outras pessoas para estar ali compartilhando, vivendo, dissecando esse tema aqui, que é cegos pela mágoa. Nós sabemos que os casais, ao se unirem, vão ter dias bons e dias ruins. E nesses dias ruins, poderá ser ali um coração em face do ocorrido, ficar com mágoas. E essa mágoa, com certeza, veremos aqui que a mágoa atrapalha o relacionamento. A mágoa atrapalha a missão do casamento. E o casamento é uma missão dada por Deus, formar famílias, gerar filhos. Mas um casamento onde a mágoa impera, normalmente há dificuldade. Aqui está a pastora Antônia. Queria começar boa noite, com os graça e irmãos. paz, boa noite. Hoje nosso tema é falar sobre mágoa, né? Mágoa é um ressentimento que a pessoa, quando ela está magoada, ela mostra no semblante, né? Ela mostra no semblante essa tristeza. Justamente, a mágoa é um desgosto recolhido, cujo as marcas aparecem no semblante. Então, não tem como a pessoa estar magoada e não transparecer. É difícil alguém estar magoado e essa mágoa não ficar na sua fisionomia, a não ser que ela use uma máscara. Mas tem que ser uma máscara muito bem feita. Porque, já que a lógica é que o rosto transparece a mágoa. Então, nós precisamos nessa noite aprender que a mágoa dificulta o relacionamento. A mágoa atrapalha a convivência. A mágoa, ela faz com que as pessoas sejam como sangue nos olhos. Como assim? Com aquela aparência de quem vai reagir, de quem vai explodir, de quem vai, no momento qualquer, fazer alguma coisa, falar algo que fira, que agrida alguém. Então, essa é a mensagem que passa alguém que está magoado. Então, nessa noite, eu queria estar lendo com você aqui, no livro de Lucas, no capítulo 6. Enquanto estamos lendo aqui, eu convido você a estar compartilhando com outras pessoas aí, tá ok? Aqui em Lucas 6, a partir do versículo 28, que diz assim: bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. E dá qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. 32. E se amardes os que vos amam,
Que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. 33. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos. Seja, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Então essa é a receita que nos dá a palavra do Senhor. Exercer misericórdia. Mas a pessoa rancorosa, magoada, ela não consegue exercer a prática de misericórdia. Nós temos conhecimento, né, foi notório, o mundo todo veiculou essa informação, de que no dia 9 de outubro houve aquele ataque em Israel. E ali, quanta quantidade de feridos e mortos, há informações incertas. Mas nós sabemos por alto que houve 50 mortos e cerca de 150 feridos e alguns raptados. O número não é o correto. As informações estão assim. Você vê em determinados dados que são apresentados um número tal, um número X, mas cerca de 50 mortos, 150 feridos e alguns raptados, entre jovens, adultos e crianças. Mas entenda bem, não quero dizer com isso. Anos atrás, foi liberto um grupo de prisioneiros que estava preso em Israel. Dentre eles, líderes desse grupo que cometeu esse ataque. E até comentei com os irmãos na igreja ontem um fato interessante. Israel, quando mantém seus presos, eles permitem o tratamento de saúde, educação, muitos fazem faculdade. Tem uma vida ali, embora prisioneiro, eles têm uma vida e um tratamento diferenciado. Eles não tratam eles como inimigos, a ponto de... Não, eles dão a ele vida de maneira que eles possam sair em determinado momento e exercerem. Então ali eles cuidam, eles zelam pela saúde. Inclusive um dos líderes teve um tumor no cérebro, anos atrás. E os médicos de Israel, que é uma sumidade, né? A medicina de Israel é um país que é rico em todas as áreas. Eles fizeram uma cirurgia minuciosa e salvou aquele homem da morte, e ele ficou grato. Ficou grato porque salvo da morte pelos médicos, embora por ele considerado inimigo. E numa troca por reféns anos depois, ele foi devolvido ao seu país em troca de alguns... Havendo troca, né? Sabe que é troca de prisioneiros. Toma uma quantidade X, libera a quantidade X. E ali é interessante que ele foi bem tratado, bem cuidado, não morreu por causa da perícia médica de Israel. E por ocasião agora do ataque, esse homem, essa pessoa liderou o ataque contra Israel, contra aqueles que trataram, que cuidaram, que zelaram por sua vida. Então nós vemos aí a ingratidão. Então nós vemos que de um país para o outro, entre uma guerra, pode acontecer isso, e acontece. Agora, imagine você dentro de um seio familiar, entre casais. O inimigo ali teve, a mágoa estava guardada, embora fosse bem tratado, houve ali essa retaliação e represália, porque eles não admitem o convívio do povo de Israel naquela área. Agora você imagina dentro de um seio familiar, um casamento onde a mágoa impera, onde não há perdão, onde não há compreensão, onde não há respeito, onde há indiferença. Então, o tema de hoje é cegos pela mágoa. Então, a mágoa, ela produz cegueira. Cegueira o quê? Física, cegueira espiritual. De maneira que a pessoa não vê a qualidade do outro. Seja bem-vindo, Senhor, Deus te abençoe. Então, essa mágoa, ela traz uma cegueira. E essa cegueira, ela fica como se a pessoa tivesse com sangue nos olhos.
Como assim? Aquela mágoa a ponto de não aceitar mais conviver ou corresponder com o cônjuge. Em caso de inimigos de nações, até consegue se compreender. Não é que se aceite, mas se compreende isso. Agora, dentro do seio familiar, a mágoa, cortar relacionamento, a mágoa, levar a pessoa a agir com falsidade e deixar o casamento frágil para que o inimigo atue. Então, a mágoa, como dissemos no início, a mágoa é o desgosto recolhido, cujo as marcas aparecem no semblante. Então, mágoas é isso. É alguém com uma situação guardada no seu ser, no seu interior, que macula ali seu coração, sua alma, e consegue passar isso para o casamento, porque transparece no rosto. Então os casais não terão diálogo. Se transparecer no rosto, vai transparecer também na atitude. As atitudes, com certeza. Até porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, os transparecer no rosto é dizer que naquela atitude do casal, tudo vai ser em função da mágoa. Tudo vai ser em função da falta de perdão. Os casais não terão aquela intimidade, aquele respeito, aquela troca de conversa, de carinhos, aquela troca de colocar os planos em dia, os projetos em dia. Por quê? Porque haverá uma ruptura. Haverá um problema ou existe um problema que está tirando a paz daquele casal. Então, se você conhece ou está vivendo um momento de mágoa no seu casamento, comece a buscar o Senhor. Não aceite isso, porque isso está dando base para o inimigo atacar cada vez mais os seus sentimentos e, consequentemente, poderá levar esse casal ao divórcio. Fala. Então, tem um texto, eu anotei aqui um texto para estar conversando com vocês, irmãos, amigos, que também é aberta a oportunidade de você também poder opinar, ok? Nós não somos donos da verdade, nós apenas trazemos pontos aqui que realmente dificultam o convívio entre casais. E nós queremos despertar os casais para esse cuidado, queremos despertar os casais para que não deixe brecha para que o inimigo atue. Então a mágoa é um campo fértil para o diabo usar ou atrapalhar o convívio em família, ou melhor, o casal. E, consequentemente, isso refletirá no dia a dia desse casal. Ok? Então, queria dizer para você isso. Abençoai aos que maldizem, como o versículo bíblico falou. E orai pelos que vos injuriam. Isso está em Lucas 6, 28. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e também perseguem, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como também sobre os bons. E faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Isso está em Mateus 5, 44 e 45. Você não pode mudar um acontecimento do passado, mas pode mudar a maneira de falar sobre ele. Com Jesus é possível achar um ponto de vista mais positivo e esperançoso. Então, vê bem, a mágoa é resultado de uma prática, de uma coisa que aconteceu naquele relacionamento, e uma daquelas, pode ser ele ou pode ser ela, porque essa mágoa vai ferir o coração que está mais sofrido, ou o coração daquela pessoa que não está vigiando no casamento. Pode ser que ambos estejam magoados, ou um dos dois está mais sensível, e aquela mágoa veio como dardo de Satanás e atacou aquele coração. Então o que ocorre? Você não pode mudar o que aconteceu. De repente foi feito algo, foi falado algo, que realmente vacula o relacionamento. Mas, para que haja uma convivência salutar, é mais prático você buscar a Deus em oração, perdoar aquele fato, até quando você está unido a alguém, você conhece aquele alguém. Boa noite, graça e paz, aquele forte abraço. Então, você está unido àquela pessoa, você conhece aquela pessoa. Por exemplo, você casou com alguém que você, pelo menos deveria ser assim, né? Namorou, fase do conhecimento, depois noivou, fase do início do compromisso e depois casou-se, assumindo totalmente o compromisso de casamento, que ele fez uma aliança.
E há períodos ali de conversação, troca de ideias, por isso que é importante enfatizar que o namoro não é só uma troca de carícias. Namoro é para se conhecerem realmente. É para namorarem como? Conhecendo um ao outro, os planejamentos e tal. É certo que após o casamento, coisas que você não conseguiu revelar na fase de namoro e noivado, porque realmente você vai transparecer quando estiverem morando os dois debaixo do mesmo teto. Então tem coisas que realmente só vai descobrir depois. Por exemplo, ele ronca, ela ronca. Você vai descobrir depois. Ah, ele despinteado, ela despinteada, mudou um pouco daquele que eu conhecia. Mas o amor encobre tudo isso. São coisas que você vai passar a conviver, mas é o amor que vai ser a base para sustentar isso. Vai ser o amor que vai ser a base para você ter uma vida salutar, apesar das coisas que você passará a descobrir sobre o casal. Mas um detalhe, você também aprenderá os pontos fracos e fortes dele ou dela. Porque o convívio permite isso. O convívio em casal, em família, permite, né, que as fragilidades sejam expostas e que aquelas coisas que você não conhecia, você passa a conhecer. Então, por que isso? Isso é porque agora estão os dois juntos. Então, agora, o que vai fazer diferença nesse descobrir de novas coisas, e na maioria das vezes negativas, você tem que ver as qualidades, porque é as qualidades que vão superar isso. São as qualidades que vão superar. Mas quando não há cura nesse nova fase de conhecimento, quando uma alma está às vezes ferida, que às vezes É porque a mágoa a mágoa ela causa uma ferida que, se não deixar, fica recolhida, ela fica guardada. E em dado momento começa, ou a ferida fica exposta e a pessoa... assim, eu acho que a ferida ela não vai nem ficar exposta. As pessoas vai se esconder. E vai ficar encoberta, né? Vai ficar encoberta, ela vai se esconder com aquela mágoa, com aquele negócio, porque aquilo dentro dela e aquilo vai matando a pessoa por dentro. Vai acabando com a sua alegria de viver em família. Isso é importante dizer isso. Porque tem muitos casais que passam 5, 6, 7 anos, que dizem que 7 anos é a fase do... 7 anos não passa, termina de casar, dizem isso, né? Só que tem um detalhe, tem casais que não vivem nem um ano. Casa e por descobrir coisas que aos seus olhos não lhe agrada, quer separar. Mas entenda bem, você tem que guardar aquilo que mexe com o seu íntimo. No casamento, você tem que valorizar aquelas coisas que mexem com o seu eu. Aquilo que consegue tirar você do salto. Como assim? Aquilo que se emociona, que mexe com o teu coração. Aquilo que faz você sonhar com ele, sonhar com ela. Tem que manter isso vivo. Eu sempre digo, né, nas nossas lives, que é importante você lubrificar o seu casamento por isso. Porque os problemas virão. Querendo ou não, os problemas virão, né? Os dardos serão lançados por Satanás. Você não precisa fazer força, não. Você pode estar alegre no casamento, conversando com o outro e tal, no almoço, numa brincadeira familiar. Daqui a pouco algo acontece. Às vezes é uma palavra, às vezes é um olhar, às vezes é um projeto que não houve concordância. Alguma coisa acontece. É nesse momento que tem que estar o casal amadurecido. É nesse momento que o casamento tem que estar bem alicerçado. Porque o que faz você superar esses ataques do inferno são as qualidades que você vê nele ou que você vê nela. Quando você para de ver as qualidades e enfatiza muitos erros, é porque a mágoa está como uma ferida encoberta. Quando você não consegue perdoar, é porque a sua mágoa está como uma ferida encoberta. Aí você vai acontecer o que no seu relacionamento? Como eu disse no início, Israel fez tudo e faz tudo pelos seus prisioneiros. Cuida com saúde, com ensino. Inclusive eles podem receber visita dos parentes. Incrível isso, né? Coisa que não é, você não vê isso sendo veiculado nos meios de comunicação. Mas o prisioneiro ali, em Israel, ele tem direito à visita familiar, a estudar, a tratamento médico, e quando no futuro se cumpriu a pena ou se houve uma troca ali com outros prisioneiros que estão no país vizinho, é feita aquela troca, como foi feito com esses líderes que eu falei. Só que,
mesmo tendo sido bem cuidado, ter estado debaixo de um zelo por aquele país que cuidou até da sua enfermidade, a pessoa traiu. E no casamento, às vezes, acontece isso, a pessoa esquece que casou com uma pessoa que mexeu com o seu eu. Às vezes esquece que casou com alguém que, quando viu a primeira vez, os olhos quase pularam de órbita. Às vezes a pessoa para de alimentar essa fase, essa área. Às vezes os casais começam porque viram os problemas financeiros. O que mais leva ao divórcio, na realidade, é isso. É o problema financeiro, é o adultério. Mas as finanças ali estão lá, bem no topo. Porque quando passa a necessidade, dá a saudade da casa de papai e de mamãe, né? O interessante é que a mágoa é um sentimento negativo que ela repercute no corpo. Trazendo doença até psicossomática. Psicossomática. Ela vai repercutindo no seu corpo, no corpo da pessoa, trazendo doenças. Às vezes vai no médico e não consegue ver o que é. É mágoa. E muitas das vezes a pessoa não sabe perdoar. Às vezes a pessoa teve um tratamento, sofreu carinho. A mágoa ela vai levar para isso, para falta de perdão. Então, quando a pessoa não consegue perdoar, meu irmão, minha irmã, você pode estar nos ouvindo agora, alguém vai te passar essa live no futuro. Não sei quando. Mas entenda, se você não consegue perdoar, você está com uma mágoa guardada dentro do teu coração. A sua alma está ferida. Você vai estar agindo igual esse cidadão ou esses inimigos que eu disse, que foram bem tratados, cuidados, teve a sua vida salva de uma enfermidade, de um tumor na cabeça, e se reúne tempo depois de falar a gente fala muito assim de ferida. Todos nós fomos feridos em alguma área da vida. Em algum momento foi ferido. Mas só que tem pessoas que ela, ao ser ferida, o que ela faz? Ela coloca uma atadura. Ela não cuida, não né? Cuida, ela não coloca trata. Uma atadura e se não houver cura daquela ferida, aquela ferida vai infeccionar. E se ela infeccionar, você pode perder parte daquilo do membro do corpo ali, daquela área. Então, todos nós fomos feridos em alguma área. Mas o importante é que, no momento em que você for ferida, estiver ferida, saber que tem alguém que quer que você se achegue para ele, para que essa ferida seja curada. É o versículo que o pastor leu, que ele leu aqui. Né? Se o seu inimigo, Jesus ensinando, se o seu inimigo te bater em um lado, você dá... É difícil. É muito difícil. Não é fácil, não, é difícil. É muito difícil. Falar é fácil, mas é muito difícil. Praticar é difícil, mas não é impossível. Não se Jesus falou, porque não é impossível. Então, as pessoas elas ficam magoadas por palavras que outras disseram para ela e carregam aquilo. E aquilo vai se tornando uma ferida, e aquela ferida vai corroendo, aquela ferida vai matando. Aí ela mais se maqueia. Ela coloca uma maquiagem, ela se maqueia, né, fingindo que não está nada ruim, que está tudo bom, mas dentro dela tem uma ferida, e essa ferida está cada dia matando. Está levando ela à morte. É igual, vou dar um exemplo aqui, é igual nós mulheres. Às vezes nós trocamos de cabelo, né? Colocamos uma unha postiça, um alongamento de unha, para cobrir as imperfeições. A ferida, quando você começa a colocar uma atadura nela, não deixar ser curada, é como se você estivesse maquiando ela. E quando você maqueia a ferida, ela pode dar uma gangrena, né? E matar você. Então tem que ser exposta. Exposta para quem? Para aquele que pode curar. Para aquele que pode limpar, te perdoar e fazer com que você perdoe outras pessoas. Porque não adianta você também ficar, não, eu perdoo. Mas na verdade lá no coração está tudo maquiado e Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. O exterior você vê, mas Deus ele vê aqui dentro. Então eu posso falar que perdoei e não perdoei nada. É verdade. Entendeu? A mágoa continua aqui dentro do coração. Então, nós temos que perdoar de verdade. O ensinamento de Jesus. Se o teu inimigo te pedir para você andar com ele 1 milha, ande com ele 2. É muito difícil. É importante entender que o perdão não é sentimento. Perdão é sabedoria, é uma atitude, é uma decisão. Mas eu não estou sentindo no coração. Eu não estou sentindo de perdoar. Você não vai sentir nunca.
Porque o diabo vai sempre bater na ferida, vai bater num tendão de Aquiles. Por quê? Porque não expôs ela, entendeu? não tirou Aí, a atadura, não tirou justamente. aquilo que estava tapando, tem que tirar para Jesus curar. Se você não consegue perdoar, é porque você está ferido, está ferida. Eu, como estou falando aqui na parte dos homens, o Clube do Bolinha e a pastora Antônia fala da Luluzinha. Então, quando ela se refere a você, ele está falando com a mulher. E eu estou falando com os homens, os barbadãos aí, ó, bigodudo. Tá ok? Então entenda bem, se você não consegue perdoar, meu irmão, porque está ferido. Sua alma está ferida, há uma mágoa para ser curada aí. Então não importa a altura ou a qualidade do problema que agrediu a sua vida, que machucou você. Apresente para Deus. Agora, isso não é a base para você não perdoar. Pelo contrário, toma a atitude de perdoar. E quanto ao sentimento, o Espírito Santo vai trabalhando diuturnamente. Mas você tem que tomar a decisão de perdoar. Não importa o tamanho do agravo. Perdoe. Porque perdão é uma postura de homens e mulheres sábios. Agora, quando você não consegue perdoar, é porque a mágoa está sendo ainda muito forte dentro de você. A mágoa é um sentimento extremamente destrutivo. É um desgosto Ele recolhido. destrói você e a outra É um pessoa. veneno é um veneno que a pessoa dá para alguém, mas está cheio daquele veneno que está dando para alguém. Então, na realidade, se alguém lhe fez alguma coisa e não houve perdão, é porque a pessoa que não está perdoando está ferida. A verdade é essa. Continua ferida. Continua ferida. Então você tem que buscar o Senhor. Por isso que eu li aqui que você não tem como mudar o que já aconteceu. Aconteceu, agora faz parte do passado. Agora é hora de você orar ao Senhor para que Ele venha trabalhar na sua vida e para que Ele possa lhe fazer sentir graça. E você possa perdoar. Ah, mas estou sentindo ainda que está muito novo, ou está muito fresco aquilo que aconteceu. Mas, irmão, perdoa, porque Jesus nos perdoou sem que nós merecêssemos. O perdão aconteceu sem que nós merecêssemos. Se Jesus fosse nos... Ah, não vou perdoar, que eu não sinto, ele me traiu, ela me traiu. Meu irmão, ele perdoou, mesmo sem que nós merecêssemos. E muitas das vezes, nós queremos que alguém demonstre merecer para perdoar. A mágoa, ela corrói por dentro e limita a pessoa. Limita. Você fica limitado. Fica algemado, é verdade. Você fica limitado. Fica algemado. Quantas pessoas estão agora algemadas, tanto ele como ela, porque a mágoa está sendo muito forte dentro dessa pessoa ainda. E essa pessoa não consegue perdoar. E o pior... tempo não alivia a mágoa, não. alivia a mágoa. Pelo contrário, o tempo... Não alivia a mágoa, não. O tempo vai enraizando mais. Vai enraizando, é isso mesmo. A mágoa, se você não consegue exercer o perdão, naquele momento em que você está sentindo até que a alma está sendo atacada, mas você toma a atitude de perdoar, aí se dá espaço para o Espírito Santo fazer alguma coisa na sua vida. Mudar, ou trabalhar naquela outra área, na outra pessoa. Mas se você não consegue perdoar, primeiro, você está dando legalidade a Satanás, está entristecendo o Espírito Santo e está fazendo duas pessoas infelizes. A verdade é essa. Porque houve uma aliança quando você se uniu. Quando você casou, houve uma aliança. Você estava na presença de parentes, de amigos, dos líderes que lhe casou e do Espírito Santo. Quando você rompe com isso, você quebra uma aliança. Então é importante entender que o perdão faz com que você seja restaurado na sua aliança. Então entenda bem, perdoe. Perdoe, não deixe que a mágoa tire a sua paz. Porque a pessoa, inclusive, não consegue nem caminhar direito, porque buscando o Senhor, porque a mágoa vai começar a atrapalhar a sua convivência com o Espírito Santo. A mágoa vai dificultar você de se abrir com o Espírito Santo. Porque você pode até maquiar diante de pessoas, mas diante do Espírito Santo ninguém maqueia. Então entenda bem, não deixe que a mágoa pare o seu caminhar. Não deixe que a mágoa roube a bênção que Deus tem para a sua vida e para o seu cônjuge. Então, enquanto é tempo, perdoe. Perdoe. Mesmo que você não sinta vontade de perdoar, perdoe. Porque Deus vai te dar graça. O Shekinah do Senhor vai ser derramado sobre a sua vida. Agora, enquanto você ficar retendo isso, você está dando sim a legalidade a Satanás. E está deixando de receber milagres. Os homens, inclusive, se você não perdoa, aí eu falo dos homens de novo.
A Bíblia diz que até as suas orações são interrompidas. Se você não consegue perdoar, houve uma mágoa, você não perdoa, as orações são interrompidas. Aí, nesse caso, não só os homens, mas todo ser humano, homem ou mulher, não consegue exercer perdão, as mágoas estão as orações estão sendo interrompidas. Então entenda bem, busque o Senhor enquanto é tempo, perdoe, porque o diabo ele vai bater na tecla. O diabo vai ficar batendo na tecla, ele fez isso, ela fez isso. Por quê? Mas se você entender, porque o diabo quer que você mantenha-se ferido, porque quando você se mantiver ferido, você dá legalidade para ele, você dá espaço para ele habitar na sua vida. Boa noite, graça e paz, irmã Rosângela. Deus te abençoe, irmão Emerson. Deus te abençoe, meus irmãos. Então o que acontece? Enquanto você não expulsa essa área negra do seu coração, você dá uma legalidade para Satanás. Aí os seus projetos são atacados, porque a Bíblia com abismo chama outro abismo. Você não quer deixar o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer, ou que ele já iniciou fazer, você prefere não perdoar, prefere ficar lembrando da situação que causou aquela ruptura, aquele problema no seu relacionamento. Com isso, o diabo está encontrando espaço para te atacar. Quando eu retenho a mágoa, isso interfere até no meu sono. Com certeza. Como você falou há instantes atrás, traz doenças psicossomáticas. Como assim? Tem pessoas que falam bem assim, eu estou com uma insônia, não consigo dormir. Tem que analisar isso aí. Tem que analisar isso aí. Dedo no divã do Espírito Santo, ele vai te falar. Abre o coração para o Senhor. Seja sincero. Foi magoado, entristecido, fala com Deus, Senhor, eu ouvi isso. Está difícil para mim ter que conviver com isso, não estou conseguindo, até tenho dificuldade de perdoar. Mas segundo a tua palavra, Deus, eu perdoo essa pessoa, perdoo ele, perdoo ela. Aí primeiro você corta a corrente que o diabo tinha colocado nos seus pés. Você traz de volta a promissória que você deu na mão do diabo quando você negou o perdão. Entenda bem, essas atitudes, elas fazem com que nós venhamos a assinar promissória de legalidade em branco. Quem bota o valor é ele. Aí ele começa a atacar o casamento, daqui a pouco ataca a saúde, daqui a pouco ataca os projetos, daqui a pouco rouba a porta de emprego, daqui a pouco entristece para você não caminhar mais para Jesus, daqui a pouco não tem força para ler a palavra, para orar. É tão forte que a pessoa fica remoendo, e quando ela começa a ficar remoendo aquilo que fizeram com ela, ela vai começar a planejar uma vingança, a vingança. A gente vê aí vai desencadeando no mundo afora aí de coisa, só a mágoa. Porque, como eu falei, um abismo chama outro abismo. Tira o sono porque a pessoa fica maquinando. Me fez isso, vai me pagar, vai me pagar. E começa a maquinar para atrapalhar ou prejudicar aquela pessoa. Ainda vem aqueles amigos, né? Aqueles amigos, entre aspas, que vão dizer assim, não, paga com a mesma moeda. É muito sério. E interessante que no momento da mágoa, foi quando nós lemos ontem na casa do Senhor, no culto da família, Davi estava sendo perseguido injustamente, porque Saul estava com ciúme, porque por causa da popularidade de Davi, interessante. Aí, por 2 vezes, Davi tem o seu inimigo próximo. Como assim? Saul estava naquela caverna com 3.000 homens. Como é que o diabo ataca com... Ele sabe da qualidade que você tem, às vezes você desconhece isso. Sabe do guerreiro, a guerreira que é dentro de você, dentro de mim? Aí ele começa a atacar porque ele não quer que você desperte para isso. Então o inimigo ataca pesado, ele ataca no casamento, nas finanças, ataca na família, na vida dos filhos. Quando ele vem, ele joga pesado. Você tem que estar na boa base. Como assim? A Bíblia diz no livro de Efésios que nós temos que resistir no dia mau. Só que tem pessoas que não querem buscar o Senhor e no dia mau quer buscar o Senhor no dia mau. No dia mau quer fortalecer. No dia que o casamento houve uma traição, houve uma briga, uma agressão, uma palavra áspera. Aí, se você tivesse fortalecido no Senhor, o diabo não teria base porque ele ia bater. Você ia sentir a pancada. Mas os dois estariam sólidos, de mãos dadas. E ali eu senti a pancada, mas eu buscar o Senhor. Porque um casal unido vence qualquer barreira. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, né, que andarão 2 juntos se não estiver de acordo. Ele diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Então, se o seu casamento estiver alicerçado no Senhor, e você manutenindo esse casamento, é importante entender isso.
O casamento precisa de manutenção. Interessante. É importante. Essa palavra, mágoa. Uma palavra uma atitude pode levar a pessoa a ficar magoada. Alguém ficou magoada por uma palavra ou por uma atitude de outra. E isso entra no coração, começa a tirar a paz, tira o sono, começa a trazer ansiedade, começa a trazer ansiedade, a ansiedade começa a entrar o sentimento de vingança, eu vou me vingar. É por isso que a gente vê muitas pessoas matando o outro. Ou então começa a se esconder. Faz como Elias, já para uma caverna. E para concluir o Davi que eu estava falando, só para não perder o raciocínio, então Davi, ele foi aconselhado pelos seus homens. Quando Saul entra naquela caverna a primeira vez, para dar um descanso com seus 3.000 homens, soldados, os amigos de Davi, um deles fala assim: olha como é que Deus é bom, entregou o seu inimigo nas suas mãos, para você fazer o que lhe aprouver. Quer dizer, Davi podia, aconselhado pelo amigo, pelo seu soldado, Davi poderia ali, e Davi passe para cima de Saul furtivamente, eu imagino até com o coração, com aquele pensamento, aquela palavra que ele recebeu. E ele vai e corta a orla de Saul. Mas quando ele corta a orla de Saul, o Espírito Santo fala com ele se arrepende. Ele se arrepende, o coração dele pesa e ele pensa: quem sou eu para fazer maldade com o escolhido de Deus, com o ungido do Senhor? Olha, Saul estava errado, Saul estava perseguindo ele por ciúme, Saul estava com medo de perder o trono, Saul viu as qualidades de Davi, mas estava com ódio de Davi. Foi tudo por causa de uma palavra. Uma palavra, as mulheres elogiaram Davi. Então você vê quando a maldade entra, quando o espírito do inferno acerta um dardo no coração da pessoa, ele faz coisas inimagináveis. Não importa quem é que seja, pode ser rei, pode ser plebeu. Não importa, pode ser pastor, pastora, missionário, missionária, rico, pobre, preto, branco, russo, brasileira, mas não importa, é ser humano, está sensível, está sujeito. Deixou uma lacuna. Uma lacune e o dado acertou. E o dado acertou. Então o que ocorre? Aí Davi, naquele momento ali, ele corta a orla e se arrepende. Aí ele fala lá, eles correm e fala: meu senhor, eu estive próximo do Senhor e tal. Saul até duvida. Ele fala: olha, eu cortei a orla da sua roupa, mas não tirei a sua vida. Saul ali não se arrepende, entra o remorso em Saul. Aí depois, tempos depois, de novo, Saul, a Bíblia diz que ele sente o pesar o ventre e foi aliviar o ventre numa caverna. E nessa caverna estava Davi e seus homens novamente. A Bíblia diz que Davi vai até Saul, novamente aconselhado a ir lá, porque Deus entregou seus inimigos nas suas mãos, e não era verdade. Davi vai até ele, pega a sua botija de água, a sua moringa, e desce. Mas não tira a vida de Saul. Porque tinha no coração aquilo: quem sou eu para fazer mal ungido do Senhor? Isso, eu vou repetir, e Saul estava todo errado. Mas Davi não fez nada. Ele falou: não, que Deus o faça. Se tiver que fazer, que Deus faça. Mas infelizmente no casamento não é assim. A pessoa quer fazer maldade e vingança com suas próprias mãos. Deixa de falar, deixa de se relacionar, para de tratar com respeito, ele desrespeita ela desrespeita ele, e às vezes na frente dos filhos, ignora os testemunhos que foram testemunho do casamento, quebra a aliança, vira as costas para o altar, porque isso aí entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque a mágoa está falando mais forte na vida daquela pessoa. Então não se engane, com certeza está havendo festa, sabe onde? No inferno, com essa atitude. A mágoa ela pode evoluir de uma tal maneira que ela pode trazer depressão. Depressão. E interessante. A pessoa fica assim: ai meu Deus, não sei por... Irmão, tem que analisar o nosso coração. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que guardar o nosso coração. Você tem que proteger o seu coração. Quando vier uma palavra que vai de encontro a ele para te ferir, você tem que orar, não aceitar, rejeitar. Amém. Rejeitar. Amém. Não aceite, meu irmão. Se é alguma coisa que vai afetar a sua vida espiritual, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, o convívio familiar, e poderá repercutir na vida dos filhos, corta, não aceita, meu irmão. Busca o Senhor, pede graça ao Senhor. Se for uma coisa que feriu, que o inimigo está querendo trazer aquilo ali, igual os homens de Davi falam: não, é Deus permitindo, é Deus que entregou. Não, é o diabo que está atacando você. Então o que você vai fazer? O quê? Busca o Senhor.
Busca o Senhor, porque a Bíblia, eu sempre digo aos irmãos na igreja, que Deus não permite nada na tua e na minha vida maior do que a nossa fé. Tudo que Ele permite chegar até as nossas vidas está dentro do nosso limite de fé. Então você quer andar e de maneira que você consiga passar por sobre essas coisas todas, que você possa dizer, como a Sunamita falou, vai tudo bem, e às vezes não está tudo bem, mas você crê que Deus vai mudar o quadro, você tem que alimentar a sua fé. E você não alimenta a fé fazendo fofoca, você não alimenta a fé faltando a casa do Senhor, você não vai alimentar a sua fé buscando coisas que tiram da presença de Deus, não. Então, eu exercer o perdão, por exemplo, é uma coisa que vai te fortalecer, sabe por quê? Você vai ver que você é possível de encarar situações difíceis e viver pela fé. Amém? Então, aqui nesse momento, vai concluindo para nós orarmos, aí então recorde os seus grandes objetivos de vida. Então, quando você casou e conversou com seu cônjuge, trataram, vocês traçaram objetivos de vida. A mágoa distorce os objetivos. Então, muitas das vezes, a pessoa magoada, ela esquece dos projetos, engaveta os projetos. Por quê? Porque a mágoa distorce os seus objetivos. Esquecemos as grandes e permanentes verdades e nos guiamos por momentos. Então, a pessoa esquece tudo que planejou, tudo que estavam vivendo a dois, tudo que conquistaram até ali e começa a guardar os momentos ruins. Esquece os projetos que poderiam melhorar, iriam acrescentar, iriam fazer caminhar ali na direção da promessa de Deus. Mas as pessoas, quando estão magoadas, elas esquecem tudo isso e começam a viver o momento. E quando lembra dos momentos ruins. Ah, que você fez isso, fez aquilo outro, e que eu era assim, que eu era assado. Entenda bem, quando Jesus nos perdoa, Ele lança no mar do esquecimento. Mas quando alguém está magoado no casamento, coloca toda hora na cara, joga na face toda hora do outro. Toda hora é uma atitude errada, toda hora é um abandono, é um desprezo, é um desrespeito. Por quê? Porque a mágoa cega o entendimento. A mágoa faz a pessoa ficar com sangue nos olhos. E o sangue nos olhos corta os projetos, a missão do casamento. Então entenda bem. Então você tinha uma vocação, você tinha um sonho, tinha um objetivo. Então entenda bem que a mágoa rouba esses momentos que você planejava, que você sonhava, que vocês confabulavam. E começa a viver só as tristezas. Ou então viver escondido, ou de máscara. Mas entenda que você tem vocês escolheram alguma coisa a dois, vocês tinham um projeto, vocês tinham uma vocação a cumprir, mas a mágoa rouba tudo isso. E finalizando, não sofra pelo passado. A vida sempre segue adiante. Ela não para. Devemos aprender a concentrar nas coisas boas do relacionamento, nas atenções, sobre as coisas boas da vida. Se já estragou o passado, não piore ele agora. Se alguma coisa entrou para estragar o passado, não permita que estrague o seu presente. Não permita que os problemas do passado estraguem o seu presente. Se você estiver manutendo esse casamento, tratando, conversando, respeitando e amando, as coisas ruins do passado você consegue lançar no mar do esquecimento também. Ah, você vai ficar lembrando? Pode até lembrar, mas as qualidades dele ou dela é que vai fazer você ser forte nesse relacionamento. Você vai entender, não, ele falhou, ela falhou, mas eu também falho. Também falho. Justamente. Porque você, quando não perdoa, é porque você acha que você não falha. Quando você consegue guardar mágoa, é porque você acha que só ele ou só ela falha. E você não é o super-homem ou a Batgirl. Você tem falhas, você tem fraquezas. Tem que reconhecer as suas fraquezas. Não permita que estrague o seu presente e nem o futuro. Porque a mágoa, ela rouba o teu presente e acaba com o teu futuro. Nós não devemos sofrer por aquilo que não podemos mudar. Não podemos mudar o passado. Então não mude o seu passado. Não sofra por aquilo que aconteceu. Você não pode mudar, já aconteceu. Então você tem que fazer o que agora? Tirar a atadura e tratar desse ferimento. Tirar a atadura e tratar do ferimento. Ao machucar uma pessoa, você se torna inferior a ela. Ao se vingar, você se iguala a ela. Entenda bem. Ao você machucar alguém com palavras, com atitudes, você se torna inferior a quem você está agredindo. Porque pessoas que param de falar,
param de tratar com respeito, param de se relacionar, a pessoa está inferior à pessoa que está sendo agredida. Agora, quando a pessoa se vinga, quer dizer, quando dá continuidade com o planejamento de, vou dar o troco, eu vou fazer, não vou ligar, não vou conversar, e não deixa nem o Espírito Santo falar dentro do seu coração, você se torna inferior à pessoa. Só é superior àquele que aprende a perdoar. Se quer se mostrar superior, exercite perdão. Se quer mostrar o mundo espiritual e glorificar a Deus com sua atitude, exercite o perdão. A mágoa foi o jeito que o diabo encontrou para permanecer prendendo o coração de uma pessoa. Então a mágoa é um instrumento que o diabo encontrou ou que ele lançou para algemar alguém. E essa pessoa vai ficar até o fim se não deixar o Espírito Santo curar. Ou até que aprenda. Então use esse momento para você exercitar o perdão do Espírito Santo e aprender com o que vai acontecer. Boa noite, Graça e Paz, irmão Guilherme, forte abraço. Então, para você exercitar o que o Espírito fala através da palavra do Senhor. Exercite o perdão. De repente você hoje, no dia que o mundo aí comemorou o Dia dos Mortos, se aborreceu com parentes ou quem sabe com seu cônjuge, agora é hora de você exercitar perdão. Porque, inclusive até é bom lembrarmos essa data de hoje, como eu coloquei esses dias, eu coloquei hoje pela manhã também no Facebook, tem pessoas que às vezes perdem os momentos bons da vida, perdem o momento a dois, o momento do casal, e de repente um ou outro falece. Aí depois que falece, aquela pessoa era boa, era santa, eu não posso viver sem ele ou sem ela, a minha vida agora não vai ter valor. Por que não fez isso enquanto estava vivo? Por que não perdoou, amou, respeitou e compartilhou a sua vida com essa pessoa? Por que você não foi empático? Por que você não foi empática? Como assim empático, empática? É assumir o lugar do outro. Quando você for acusar, assuma o lugar de quem está sendo acusado. Quando você for perdoar, assuma um lugar. Imagine você no lugar da pessoa que está precisando do perdão seu. Como você se sentiria no lugar dessa pessoa? Porque às vezes nós pegamos as duas mãos para acusar, para apontar, para agredir. Mas se você estivesse no lugar dessa pessoa? É igual, eu tô lembrando daquela passagem da mulher que foi pega no adultério, que foi levada até Jesus. Aqueles homens pegam querendo apedrejar aquela mulher. Talvez aqueles homens que estavam querendo apedrejar aquela mulher, foi um que quando ela passou, paquerou, foi um que às vezes saiu com ela, mas estava ali acusando, estava ali, ao invés de perdoar, estava ali acusando. Mas Jesus fez o quê? Jesus perdoou. Jesus então é perdoou. Importante a gente dar perdão. Vamos orar nesse momento. E eu não sei como está o seu coração nesse instante, porque nós já dissemos que a mágoa é um sentimento maligno guardado no coração, que ele destrói o corpo físico. Ele destrói o corpo físico através de doenças psicossomáticas e ele transparece no rosto. Depressão. Transparece no rosto. Estudiosos dizem que até câncer. Até câncer. Então você vê como é que o pedido de perdão ele é salutar. O pedido de perdão ele é capaz de tirar uma pessoa de uma cadeira de roda, porque às vezes a doença psicossomática vem através de uma mágoa, do ressentimento. Boa noite, André. E o que acontece? Quando você perdoa, você solta duas pessoas da prisão. Você e o agressor. Então, a sua falta de perdão não prende só a pessoa que precisa do teu perdão, não. A falta de perdão é um veneno que é ingerido a dois. A falta de perdão, você está dando legalidade ao diabo para acabar com a sua paz. Conta-se que dois amigos, saíram por uma viagem e em determinado momento eles chegaram na praia do mar, foram se banhar e houve desentendimento ali, um amigo foi e agrediu o outro amigo. Aí, aquele amigo que foi agredido escreveu ali na areia que naquele dia o seu amigo lhe agrediu. E ali eles foram e continuaram a caminhada. E de repente passou-se os dias e agora foram tomar banho novamente e aquela pessoa que agrediu estava morrendo afogada. Estava morrendo afogada e ali aquele amigo que tinha sido agredido horas ou dias atrás pulou e salvou o seu amigo. E ali ele escreveu na pedra. Ele escreveu na pedra ali: o meu amigo
no dia, o meu amigo que me agrediu, ele foi salvo agora das águas. E ali interessante, ele salvou o amigo que o agrediu das águas. E o amigo ficou curioso, mas caramba, você foi agredido, agora a hora que eu te agredi, você escreveu na areia. E agora você escreveu na pedra e falou assim, não, porque eu escrevi. A verdadeira amizade faz isso. As ofensas e mágoas, escreve na areia, que as águas vêm, apagam, o vento sopra. E aquilo que foi feito de qualidade, de bom, ele escreveu na pedra, porque a quem passasse por ali ia saber que naquele grande dia, o amigo que havia o agredido foi salvo nas águas ali, que estava morrendo afogado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você possa guardar as boas coisas, as coisas que abençoam o seu casamento, as coisas que fazem você voltar a sonhar, as coisas que fazem você caminhar em novidade de vida. Não deixe que os problemas da vida roube o que Deus tem para você. Porque a mágoa, inclusive, rouba as oportunidades de milagre na sua vida. Boa noite, graças e paz, Manhane. Então entenda bem que você possa, nesse momento, se alguma situação ocorrida com você, dias, meses, anos do passado, que tem prendido você, coloca diante de Deus agora. Deus é poderoso para limpar toda e qualquer mágoa, perdoar qualquer pecado. E nesse momento, o diabo vai perder a legalidade que ele estava recebendo para atacar a sua vida. Porque entenda bem, o diabo ele se oculta nas sombras. E de repente uma mágoa, um sentimento pesado no seu coração, está criando uma marquise para o diabo ficar escondido ali, atacando a sua vida e atacando a outra vida. Então, porque ele se esconde nas sombras. Então, eu sempre digo aos irmãos na igreja, tudo que vem para a luz perde força. Por isso, quando a ferida você leva, ela vai para a luz, é assim, é como se você, eu tô ferida, mas eu vou tirar aí você vai e mostra, aqui, tira o que te tapava, eu tô ferida. O que cobria aquela ferida, você expõe, vai procurar o médico, o médico vai passar o remédio, vai doer. Quando tem tratamento, dói. O tratamento às vezes dói. Né? Quando nós estamos sendo tratados da nossa ferida, daquela ferida que a gente carrega, dói. Não vamos ser hipócritas, mas também, queridos, vai ter cura. Vai ter cura. Você não vai carregar sobre você você não vai dar legalidade ao mundo espiritual para agir sobre a sua vida. Você não vai dar. Você vai entender. É o que a gente costuma sempre dizer. Você vai entender o que os céus estão falando para você. É verdade. Mas quando você guarda mágoa, o teu ouvido vai estar tapado para ouvir o que o céu quer falar para você. A Bíblia chama de coração com dura cerviz. Um coração que não é domável, um coração que não é maleável, um coração que não é ensinável. É embrutecido, né? Que não é ensinável. Ele fica petrificado. E as coisas do Senhor não entram. Tá? Então Deus tem milagre e a falta de perdão e a mágoa está fechando. Você está trancando a porta do seu milagre. Com certeza. Você, quando nega essa perdão a alguém, quando nega alguém essa atitude sua, você está fechando porta, é para você, não é para aquela pessoa, não. Aquela pessoa, ela fica também prejudicada. Mas principalmente você. Porque você está negando o perdão que é divino. O perdão é divino. Por isso, perdoar não é fácil, irmão. Não é fácil perdoar. Como a pastora Antônia falou, como vai tocar na sua ferida, vai doer. Mas sabe que é para curar. Por isso que a palavra... Mas tem pessoas que ela foge do tratamento. Ela foge quando ela está sendo tratada, não, vou para outro lugar. Ah, eu estou sendo tratada, está falando sobre casamento, está ensinando sobre casamento. Ah, não quero ouvir, não, vou para outro lugar. Está fugindo do tratamento. E aí o que acontece? Pode ir para onde for, que a ferida alguém vai esbarrar naquela inflamação. Um dia vai esbarrar, Alguém um dia vai esbarrar. Então não fuja do tratamento do Espírito Santo, porque a palavra de Deus traz confronto. A verdade é essa. A palavra do Senhor, para mim e para você, traz confronto. Só que um detalhe, o confronto é para curar. Porque a Bíblia diz que o Pai, ele castiga, quer dizer, ele corrige a quem ele ama. Se a palavra trouxe confronto na sua vida, nessa noite, saiba que é para te abençoar. Saiba que se trouxe confronto e você resistir e não deixar Deus fazer o que Ele quer fazer, a sua porta de milagre está trancada. E você está com a chave nas suas mãos. Mas se você abrir nessa noite, Deus muda. Deus derrama graça. Boa noite, graça e paz, irmão Marcelo.
Deus muda o quadro da sua história. Por isso que ele diz, lá em 2 Crônicas 7,14, antes de orarmos, eu queria falar esse versículo para você. Até o 16, diz assim: este povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aí ele diz no versículo seguinte: porque agora estarão abertos os meus olhos e atento às orações que se fizer, estão abertos os meus ouvidos, né, as orações se fizer neste lugar, que eu escolhi e santifiquei. Então o Senhor tornou-se um momento agora, um momento santo. Há uma atmosfera de milagre nessa hora. Nessa hora que está inquieto, ou que está perturbado, é o inferno, é o diabo, porque ele sabe que se você liberar, às vezes, Deus permite você ser ferido, sabe para quê? Para ver onde está a tua lealdade e a sua fidelidade naquele relacionamento. É tratamento. Nós às vezes não entendemos, e eu sempre digo aos irmãos, eu vou falar outro versículo, não tem como não falar, para você que tem base para se falar nisso. Em Mateus 4, lá a partir do primeiro versículo, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser o quê? Tentado. Então entenda bem que leva eu e você para o deserto para sermos tentados. Deus. Mas essa tentação é tratamento. É um tratamento para crescimento, para fortalecimento, para que você possa realmente estar em Efésios. Não pode ceder. Não pode ceder. Se você está em Efésios, que diz que nós possamos estar prontos no dia mau. Aí quando o dia mau vier, estamos fortalecidos. Vai doer, mas você, vai doer, claro. Você sabe em quem... Claro que vai doer. Onde está a sua base. Claro que vai doer. Mas Deus preparou esse momento para curar. Então tem cura pelo Espírito Santo agora. Vamos estar orando? Eu convido você a colocar diante de Deus, porque os seus problemas, cada um de nós sabemos onde queremos ou pedimos que Deus haja nas nossas vidas. Então neste momento, coloca diante de Deus sua aflição. Está desviado, desviada? Busca o Senhor. Se separou ou está com documento de divórcio em tramitação, Deus é poderoso, Ele é juiz dos juízes. Está enfermo por causa da falta de perdão, Ele é médico dos médicos. Entenda bem, esse momento é um momento que você mexe com o mundo espiritual. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então se você orar agora crendo na palavra do Senhor, Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem graça para você. Onde você estiver agora, coloca diante de Deus aquilo que te aflige. Coloca diante de Deus a sua necessidade ou a dificuldade de perdoar. Coloca diante de Deus agora. E Deus, com certeza, que a palavra dele diz, quando se reunir 2 ou 3 no nome dele, ali está ele, meu Deus, em espírito e em verdade. Outra verdade também é que Mateus 28:20 diz: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar nesse instante. Se você estiver dirigindo, continua dirigindo, apenas ligado no Senhor, não vai fechar os seus olhos. Se estiver numa moto, a mesma coisa. Se estiver em casa e puder parar agora e orar conosco, que você possa orar. Importante você estar atento ao que Deus está fazendo. E creia, Ele está fazendo algo. Você não entrou nessa live por acaso. Até porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que para todas as coisas há um tempo determinado pelo Senhor no céu e na terra. Se ontem foi tempo de chorar, hoje é tempo de rir. Aquilo que até então era dor, amanhã vai ter testemunho. Mas que Deus tem poder para mudar a tua história agora, Ele tem. Ele diz apenas aqui, tirar a pedra. E quando você se apresenta ao Senhor, você está tirando a pedra. Você está mostrando a sua fraqueza, a tua debilidade. Você está dando espaço ao Espírito Santo para fazer algo na sua vida, na sua história. Vamos orar. Vamos orar nesse instante. Coloca o nome da pessoa, aperta de roupa, o que você quiser, diante de Deus. É diante do homem, não, diante de Deus. E creia somente que Ele está agindo nesse momento. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça nessa hora por tudo que Tu és. Estou orando agora por esses homens, ó Deus, e que estão agora talvez feridos por problemas que aconteceram no seu casamento, no seu relacionamento, talvez no seu noivado. Talvez iniciou um namoro com alguém que achava ser de Deus e foi decepcionado e parou na caminhada, Senhor. Muitos estão sem força para te servir, para ler tua palavra, para orar. Muitos estão envergonhados porque aquela pessoa disse que abandonaria ou até chegou a abandoná-lo.
Pai, nesse momento, toma nas suas mãos. De repente foi uma agressividade. De repente esse homem não teve sabedoria para tratar o seu casamento. De repente esse homem não teve sabedoria, sensibilidade, discernimento para valorizar o seu relacionamento e de repente tratou a esposa com ignorância. De repente nunca conversou, nunca parou para fazer uma refeição junto, para passear, nunca foi tomar um sorvete numa praça. E às vezes isso trouxe uma situação de frieza para o seu relacionamento. E quando as coisas acontecem, a tendência natural é dizer, por que isso aconteceu? Porque nós queremos culpar alguém, Senhor. Sempre queremos fazer como fez Adão, como fez Eva lá no início, a serpente, foi a mulher que tu me deste, mas nesse momento que possamos entender que nós sempre seremos responsáveis, ó Deus, pelas coisas que nos sobrevêm e que abalam o nosso relacionamento. Porque não estávamos atentos à sua palavra. Não estávamos atentos que a tua palavra diz que o inimigo anda ao derredor, procurando quem possa tragar. E às vezes, por uma falta de vigilância, Senhor, as coisas acontecem e ferem o nosso caminhar. Mas nesta noite, Deus, eu não sei o que ataca a vida desse homem, assim como a pastora vai estar orando pelas mulheres, mas eu não sei o que atacou esse meu irmão ou minha irmã, não sei onde ele está agora, se no Brasil ou fora do Brasil, mas onde essa pessoa estiver agora, Deus, derrama graça sobre ele. Esse homem que foi chamado para ser um sacerdote no seu lar, esse homem que tem projetos, esse homem que estava caminhando tão bem, Senhor, toma nas tuas mãos, toma sua mente, Pai, abre os seus olhos, assim como só atendeu a oração de Eliseu, quando Geazi estava vendo somente os inimigos, talvez ele também só esteja vendo os problemas, ó Deus, mas nesse momento, derrama graça sobre a vida desse homem, Pai, fortalece esse homem no caminhar, levanta-lhe pelas mãos, abre os seus olhos espirituais, para que ele possa ver o agir do Senhor. Abre porta de emprego, Pai. Cura enfermidade nessa hora. Toca no núcleo desse relacionamento, Senhor. Muda histórias. Repreende esse espírito de ciúme, Senhor. Repreende para essa competitividade no relacionamento. Repreende essas agressões diárias, ó Deus, de palavras que trazem ferimentos mais do que uma faca, às vezes. Mas nesta noite, traz cura para a vida desse homem. Onde quer que ele esteja nesse momento, que seja reerguido pela tua mão, Senhor, que possa andar em vitória e te glorificar. Eu abençoo esse homem com toda a sorte de bênção, Senhor. Aquele que ele colocou diante do teu altar, traz a revelação do Senhor para ele, mas marca que a promessa do Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. Eu não sei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então a palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Eu creio que nessa noite está vendo cura para a vida desse meu irmão, está vendo graça para esse homem, de maneira que está sentindo o teu Espírito tocar no seu âmago. E nós cremos que na próxima live ouviremos testemunho de milagre. Então toma nas suas mãos e visita as áreas da vida desse homem e muda a sua história em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Senhor Deus, eu entrego cada mulher nas suas mãos, Amém, cada Senhor. menina, cada moça. Amém, Jesus. Meu Pai, eu entrego cada senhora em tuas mãos, aquela Amém, que está chorando, Senhor Deus, aquela que está triste porque Amém, foi ferida Jesus. com uma palavra, Sim, meu Deus. uma atitude, Senhor Sim, meu Deus, Pai. mas que o Senhor nessa noite visite esse coração. Sim, meu E Deus. que haja uma liberação, Senhor Deus, de perdão, Amém, para que Senhor. haja cura, Senhor Deus, para Amém. que as emoções sejam curadas, Amém. para que o corpo físico também seja curado, Amém, Senhor. amém. Pai, eu entrego cada uma em suas mãos, eu entrego Sim, essa meu casa, eu Deus. entrego Sim, essa meu Deus. família, eu entrego, Sim, Senhor meu Deus, Pai. cada mulher em tuas mãos, Sim, Senhor. meu Deus. Meu Pai, cuida do coração de cada uma delas. Sim, meu Pai. Meu Pai, toda a agressão, Senhor Deus, que ela Sim, recebeu, meu Deus. Senhor Deus, não deixa, meu Pai, que essa agressão venha ficar guardada, venha Amém. marcar o coração, Amém. meu Pai, mas que o Limpa, coração dela seja liberto, seja liberado Amém, Senhor. nesta noite, Senhor Deus, a ponto de perdoar, Amém, Senhor. Jesus. Pai, eu entrego em suas mãos Amém, as Senhor. nossas Amém. vidas e já te Amém, agradeço Pai. pela vitória em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Nós, mais uma vez, agradecemos a você esse espaço que você nos deu para estarmos aqui compartilhando essa palavra. Esse é o nosso propósito todas as quintas-feiras, só quando realmente tem algum compromisso, ou quando há problemas técnicos a gente não consegue realizar, mas normalmente às quintas-feiras, às 21 horas, recuamos 1 hora, tá ok? Por causa de irmãos de outros países, como a África, Estados Unidos, que sempre há um fuso horário que atrapalha às vezes, irmão tem que estar madrugada vendo, assistindo. Então nesse momento nós agradecemos a você, meu irmão, onde essa live chegar, nós cremos que está chegando a graça e o favor de Deus, porque não é que nós mereçamos, mas a misericórdia do Senhor tem nos alcançado, vai alcançar a sua vida também. E nós cremos que ouviremos de você
testemunho de vitória. Amém? Amém. E no próximo jantar de casais aí, quem sabe você vai estar aqui no Brasil, participando conosco do 9º jantar de casais do ano que vem, 2024, assim permitindo o Senhor. Muito obrigado, Deus te abençoe tremendamente. Nós despedimos nessa hora, investindo que você possa compartilhar com outras pessoas. E da próxima vez também pode estar dando as suas opiniões, entendeu? Compartilhando os seus pensamentos conosco. Diga se você gostou ou não gostou, é um direito seu. Estamos aqui para te ouvir. Deus te abençoe tremendamente. Uma noite de descanso. E nos despedimos dizendo que o pastor Luiz, olha que nós temos um momento aqui, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. O irmão Dulce. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz. Deus derrame graça sobre a sua vida e sobre o seu lar. Amém. Cremos nos próximos cultos aí, nas lives, testemunho de vitória. Deus te abençoe, meu irmão. Shalom, Adonai. Beijo no coração de você. Fica com Deus. Uma noite de descanso em nome de Jesus.